Alerta chegou. A reportagem mais esperada do Cidade Alerta de hoje é o caso Eulália. Parece um filme, parece uma novela, uma série, mas não é. É realidade pura. Essa senhora, que foi encontrada morta depois de tirar 70 mil reais da conta bancária, a família estava muito triste e os familiares foram até a casa da dona Eulália para tirar os pertences dela. Ela estava desaparecida, depois encontraram ela morta e aí a família não tem mais o que fazer, a não ser encontrar o assassino. O assassino ainda não foi localizado. Os filhos então chegam na casa e começam a pegar as roupas, os objetos dela, e ela era uma senhora muito animada, ó. Ela gostava de fazer a aula de dança, ela gostava de fazer a academia. Quando a família está na casa, dona Eulália não está mais lá porque ela morreu, uma filha encontra a Bíblia, que a dona Eulália gostava muito de ler. Quando a filha abre a Bíblia, cai um papel. E nesse papel, um nome e um telefone. Eulália anotou o nome e o telefone de Elísio. A família fala: quem é Elísio? Entrega o papel à polícia. E eu posso te dizer que a polícia acaba de desvendar o crime. Elísio está preso. O segredo estava na Bíblia. Ele se aproximou de dona Eulália, enganou a senhora, fingiu estar apaixonado, fez ela sacar 70 mil reais, fez juras de amor, roubou e matou a senhora. Detalhe, quando ele vai preso, a esposa dele é surpreendida. Ele é casado! O papel estava na Bíblia, revelou todo o crime. Reportagem inédita e exclusiva na tela do Cidade. Elísio Basílio da Silva, de 60 anos. Esse é o homem que a Polícia Civil aponta como responsável pelo desaparecimento e pela morte da aposentada Eulália Farias Pinheiro, de 70 anos. Depois de dias de investigação, o principal suspeito chegou à delegacia de cabeça baixa, em silêncio. Elísio, explica alguma coisa. Fala alguma coisa pra gente, Elísio, sobre o que aconteceu. O silêncio contrasta com o perfil de um indivíduo ao qual está sendo atribuído a autoria de um crime tão bárbaro. Mas para a polícia foi justamente no silêncio que esse crime começou. Não foi no dia do desaparecimento da idosa, em 15 de junho. Foi muito antes, lá em 2024, quando eles se conheceram durante uma consulta médica em Maringá. A partir daí teve início uma amizade. Com o passar do tempo, Elísio conquistou a confiança de Eulália. Os dois se aproximaram e, ao que tudo indica, começaram uma relação. Quantos anos você tem? 70 anos, né? Com um perfil manipulador, convenceu a aposentada de que ninguém da família poderia saber o que estava acontecendo entre eles. Eles tinham ali, não digo um relacionamento, mas eu acredito que a dona Eulália ele tenha se aproximado da dona Eulália e ela realmente possa ter desenvolvido um carinho maior por ele, né? A dona Eulália, aí aos 70 anos, ficou viúva muito cedo, muito jovem, com 30 e poucos anos. Então ele trouxe para ela informações, ele falava várias coisas para ela e que fez com que ela talvez possa ter aí se apaixonado por ele. A partir daí, segundo a polícia, Elísio passou a ocupar cada vez mais espaço na vida da aposentada. Levava a Eulália para visitar familiares em outras cidades, visitava a casa da vítima, principalmente quando ela estava sozinha. Depois que ela quebrou o pé, passou a frequentar ainda mais o imóvel. Chegou a pintar alguns cômodos da residência, tudo pago pela própria aposentada. Para os investigadores, cada gesto ajudava a fortalecer a confiança da vítima nele. Até que veio a promessa de uma vida nova. Segundo a Polícia Civil, Elísio teria inventado a compra de um imóvel na cidade de Nova Londrina, a cerca de 2 horas de Maringá, no noroeste do Paraná, para convencer Eulália de entregar o dinheiro que tinha. Mas o imóvel nunca existiu. Para a investigação, também nunca existiu um verdadeiro relacionamento. O objetivo seria apenas colocar as mãos no patrimônio da aposentada. Para a advogada que auxilia a família da idosa, Elísio pode não ter agido sozinho.
Nós temos ali algumas informações, eram muitos telefones, né? Só nessa Bíblia da dona Eulália nós tínhamos 2 números de telefone que ele havia enviado para ela. E no celular, como houve quebra do sigilo telefônico, nós temos vários números de telefone que eram utilizados ali e que são de pessoas desconhecidas da dona Eulália, né? Então a gente acredita, sim, é uma hipótese que tenham outras pessoas envolvidas. Elísio foi preso em Maringá, onde mora com a família. Ele era casado. Os policiais também apreenderam um carro que pode ter sido usado no crime. A prisão aconteceu 2 dias depois de um Instituto Médico Legal confirmar, por meio de exames da arcada dentária, que o corpo encontrado em um rio em Nova Londrina era mesmo o de Eulália Farias Pinheiro. O lugar pode não ter sido escolhido aleatoriamente pelo suposto assassino de Dona Eulália, o que indica um crime premeditado. E justamente por conta das características, estamos em um carreador distante, cerca de 400 metros da estrada principal. Carreador que liga a outras propriedades que também estão longe daqui. Um lugar sem testemunhas, um lugar escolhido por alguém que conhece muito bem a região. Não é fácil chegar até aqui. Um questionamento pode ser feito com relação ao rio que é estreito. No entanto, repare a força da correnteza, que tem impulso suficiente para arrastar o corpo da idosa. Corpo que foi encontrado a cerca de 300 metros de distância da ponte, em outro local, também de difícil acesso. A localização do corpo foi 1 mês depois do desaparecimento da idosa Eulália. Antes mesmo da identificação oficial, Elísio já era o principal alvo da investigação. Um detalhe aparentemente simples fortaleceu ainda mais a hipótese do envolvimento dele no caso. Enquanto procuravam por pistas dentro da casa da aposentada, familiares encontraram anotações com números de telefone escondidas na Bíblia de Eulália. Segundo a polícia, os contatos seriam de Elísio. A partir dessa descoberta, os investigadores passaram a aprofundar a apuração. Quanto mais a polícia investigava, mais elementos apareciam. E a suspeita de que Elísio estivesse diretamente ligado ao desaparecimento da aposentada só aumentava. Dona Eulália, durante esse período em que ela conversava com Elísio, ela acabou escrevendo o nome dele dentro de uma Bíblia, pedindo oração para o Elísio, né? Nós tivemos também uma testemunha que viu o Elísio e pôde descrever, reconheceu a foto dele como sendo a foto da pessoa que havia levado a Dona Eulália. Além disso, o Elísio, ele foi até um banco junto com a Dona Eulália, pintou a residência da Dona Eulália. Agora, com o principal suspeito preso, a Polícia Civil tenta responder a última pergunta que ainda falta nessa história. Se pela ganância ele agiu sozinho ou se havia mais alguém por trás da emboscada que terminou com a morte de Dona Eulália. Ô, Dona Eulália, a senhora é uma senhora tão boa, tão bacana. Esse cara foi enganando a senhora não percebeu. Ele ainda fez juras, fez pedidos. Ela colocou como se fosse um pedido de oração para Deus abençoar ele. Meu Pai do céu. Que tristeza, Lombardi. Porque o coração dela é imenso, né? Imenso. Imenso. Achou que podia ajudar, deve ter ajudado tanto esse homem que cresceu a ganância dele para ficar com dinheiro. Não, vamos comprar uma casa, a gente vai morar junto. Ela nem sabia que ele era casado. E o dinheiro agora? O dinheiro sumiu, ele ficou com o dinheiro, gastou. Eu acredito, Gotino, que ele tenha agido sozinho. Na reportagem diz que a polícia suspeita de uma outra pessoa, mas eu acho que ele é tão safado, que fez tudo só, e para dizer exatamente, ia assumir com o corpo dela, ninguém ia acontecer. Dentro da Bíblia estava exatamente toda a revelação. A morte é o grande mistério da vida, né? Nós estamos vivos aqui, e se tem uma coisa que a gente não tem o domínio e a gente não sabe o que vai acontecer, é a morte, nem quando, tudo. E aí muita gente fala assim, mas por que Deus permite que isso aconteça? Um dia Ele vai nos explicar. Por que essa senhora tão boa saiu do nosso convívio e esse nojento continua aqui? Bom, num país correto, esse homem ficaria o resto da vida atrás das grades. Era isso que deveria acontecer. E um dia Deus explica pra gente por que isso acontece.
e aí a gente vai entender e vamos falar, faz sentido. É porque a nossa mente, eu acho que não consegue dimensionar, né, essa questão da morte, que é algo que ainda nos fere bastante, nos machuca bastante, principalmente quando a gente perde alguém que a gente ama.